Olá, eu me chamo Leonardo Volpatti, sou sócio fundador do escritório Lima Nunes Volpatti Advocacia e Consultoria. E hoje nós vamos falar sobre direito imobiliário. Vamos lá? Pois bem, pessoal, o tema de hoje se trata de locação não residencial, locação comercial. Muitas pessoas vêm nos procurar principalmente com dúvidas em relação à locação comercial, ou seja, locações que muitas vezes são feitas para se desenvolver uma atividade econômica em determinado local, uma padaria, uma borracharia, uma oficina mecânica, farmácia, enfim. Então, às vezes, a pessoa tem um intuito, o empresário, né, de empreender, de gerar emprego, de constituir uma empresa naquele local, porque acredita que naquele local é um local que tem fluxo de pessoas, que é um local que tem um ponto comercial a ser constituído, ou seja, é um local onde, se houver um empreendimento ali, se houver uma padaria ali, realmente vai ter um público cativo, vai ser desenvolvido uma clientela ali. E tem o interesse de alugar esse local, que é de um outro proprietário, para constituir sua empresa e começar a sua empreitada ali. Pois bem, nas locações comerciais há uma diferença clara em relação às locações residenciais, principalmente no que se refere à questão da constituição do fundo de comércio. Pois bem, especificamente a gente entende que aquele empresário que se envolve numa atividade, se arrisca, investe para gerar emprego, para pagar impostos, para desenvolver uma atividade econômica, ele tem que ser preservado pela legislação. Ou seja, você tem que limitar um pouco os poderes de propriedade do dono do imóvel, certo? Para que o empresário, consiga realmente desenvolver sua atividade econômica. Como isso acontece? Em muitas situações a gente via no passado que havia uma conduta um pouco oportunista de quem locava a área para esse empresário. Ou seja, o empresário ele se arriscava na atividade econômica, montava sua empresa, comprava todos os equipamentos para montar seu estabelecimento, começava a adquirir clientela e trabalhava, e muitas vezes no vermelho, muitas vezes não tendo lucro, para quando tinha algum lucro, quando começava a ter uma movimentação, o locador olhava para aquele comércio e tentava, de alguma forma, despejar o empresário que ali estava, porque tinha propriedade e o empresário era inquilino dele. Pois bem, a lei do inquilinato, então, no seu artigo 51, tentou criar critérios sobre a qual protegesse esse patrimônio abstrato que os empresários acabavam constituindo, que é o termo utilizado no meio jurídico e também utilizado culturalmente, o tal do fundo de comércio. Ou seja, o fundo de comércio são os bens envolvidos com a clientela, com o ponto comercial que foi constituído ali, com todo o acervo que foi criado por esse empresário que despendeu recursos, esforços, suor para ter um público cativo naquela atividade econômica. Então, diferente da lei do inquilinato, diferente do que se trata nas locações residenciais, aquele empresário, se ele permanecer naquele ponto, ter elaborado um contrato escrito, permaneceu naquele ponto por 5 anos, no mesmo ramo, por pelo menos 3 anos, ele constituiu esses 3 requisitos, o direito a uma ação renovatória, ou seja, a obrigar o locador a renovar o contrato com ele. Ou seja, o locador ele não pode impor uma ação de despejo quando tem esses requisitos que eu havia dito. Permanecer por 5 anos num contrato, estar na mesma atividade econômica e ter um contrato escrito da maneira realmente que foi firmado, né? Foi constituído e tudo mais. Então, se ele tem esses requisitos, ele não pode ser retirado daquele local. Por quê? Porque senão seria muito fácil. O locador ia utilizar os esforços de um empresário para construir o fundo de comércio, e quando começasse a dar certo, começasse a dar lucro, o locador entra com a ação de despejo, despeja aquele empresário e acaba auferindo todo o benefício que aquele empresário constituiu. Então, nesses casos específicos, as ações renovatórias têm esse intuito.
Algumas questões que a gente tem que ficar atento e que muitas vezes as pessoas nos perguntam mas ter um contrato de 5 anos. Eu, por exemplo, sou dono de uma padaria. Tenho um contrato de 1 ano, depois tive um contrato de 2 anos, tive um contrato de 1 ano, depois tive um contrato de 2 anos. Como eu tenho direito a essa ação renovatória, eu tenho direito de pedir realmente que eu fique no imóvel, que o locador renove o contrato comigo judicialmente? Depende. Você tem que ter continuidade na tua atividade econômica e você tem que ter vários contratos somando todos, tem que dar o tempo de 5 anos. Por quê? Porque o que importa realmente a lei busca privilegiar o tempo que você está ali naquela empreitada. Então, se você ficou nesse tempo de 5 anos, mesmo descontinuamente, ou seja, mesmo que houve vários contratos consecutivos, você realmente tem direito. E outra coisa também é você permanecer 3 anos na mesma atividade econômica. Ou seja, você estava trabalhando com uma padaria, você permaneceu com a padaria por 3 anos. Agora você começa uma padaria, de repente vira uma farmácia, aí você não tem realmente a proteção legal para ter a ação renovatória. Tem que ter 3 anos na mesma atividade econômica. Uma situação muito importante para se tomar cuidado é que, diferente de outras leis, essa lei ela estipula um lapso temporal, estipula um prazo para você entrar com a ação renovatória, ou seja, para você ter direito de obrigar o locador a renovar o contrato com você, você tem que entrar pelo menos a 6 meses antes do fim do contrato, quando realmente completa os 5 anos. Ou seja, você tem um contrato de 5 anos, você tem que entrar com a ação e ele termina em dezembro, vamos supor. Você tem que entrar com a ação até junho. Ou seja, você não pode esperar perder esse prazo de 6 meses para trás. Então, ela é uma lei diferente, é uma lei que realmente você consegue verificar que ela conta o prazo para trás. Então, é interessante sempre o locatário, o comerciante que está no imóvel, verificar essa questão legal, verificar esse prazo. Porque muitas vezes o locador ele tem o interesse de cozinhar o comerciante, ou seja, carregar o comerciante sem a renovação contratual, para que se perda esse lapso temporal e ele não tenha direito mais à ação renovatória. Em muitos casos eu vi isso acontecendo. E é isso. Então a gente tem que cumprir os requisitos legais e entrar com a ação renovatória, que você vai ter realmente o direito de obrigar o locador a renovar o contrato de locação com você. Tá bom? Muito obrigado. Esse foi o vídeo sobre locação comercial. Curta o nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Um forte abraço.